aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com animes, especificamente Mushoku Tensei segunda temporada aí, que tá muito legal. E esse episódio de hoje que a gente vai comentar aqui foi bom demais, velho. É um episódio de cotidiano, tranquilo, desenvolvimento de personagens, coisas novas acontecendo, tão tranquilo, mas foi maravilhoso de assistir. Quando eu pensei que ia ser a parte 2 do episódio que tava vendo, né? Sempre tem aquela pausazinha no meio do episódio. Na verdade era o final, tinha acabado o episódio já, eu fiquei chocado. Mas enfim, vamos ao que interessa. No caso, como vocês bem sabem, nesse episódio a gente vê o cotidiano ali do Rudeus vivendo dentro daquela faculdade de magia, né, da Universidade de Magia. A gente até mesmo vê que ele tem uma rotina, ele todo dia faz a mesma coisa, cuida do seu corpo, treina, estuda, tal. Tudo ele faz tranquilamente, de boa, vive uma vida muito relax. A gente sabe muito bem que a família agora dele já está mais segura, então para ele tá bom demais. Inclusive, eu lembrei até agora que tinha coisas sobre a Zenith que não contaram, né? Faz sentido, uma das reclamações que eu ouvi sobre o Mushoku Tensei. Enfim, mas o fato é, se atenda a esse episódio em si, é que a gente vê que o personagem em si começa a se entender melhor com Fitz, onde até mesmo isso começa a gerar dúvidas na cabeça dele, porque ele tá andando com o Fitz fica dando um sorrisinho, fica brincando com ele fica sentindo o coração mais acelerado, as coisas começam a ficar mais um pouco estranhas, e até mesmo ele começa a dizer, meu irmão, calma aí, eu não jogo nesse jogo não, mas tá muito estranho isso aqui, por que eu tô me acelerando, por isso que eu tô ficando meio empolgado com esse cara, isso não tá certo, eu não sou desse time, mas mesmo assim tá acontecendo. E ele deixa especificamente citado ali que é o sorriso, quando aquele cara sorri pra ele, ele se sente encantado, né? Gosta de ver aquilo, e isso tá deixando ele incomodado. Mas enquanto a coisa vai passando, a gente vai vendo que Fitz vai se abrindo mais, contando mais coisas, e isso vai deixando o Rudeus cada vez mais curioso, onde até mesmo a gente vai vendo, né, que em dado momento eles criam um laço tão grande que se começa a falar sobre o fato de que, tipo, Fitz não conversava com ninguém, Fitz era calado, mas de repente Fitz fala pra caramba e vive conversando com o Rudeus. Algo tá estranho. E aí até mesmo ele fala que é timidez e tal, mas no final das contas, desenvolvimento ele começa a surgir, e aí é que a gente volta para outro personagem, o Zonoba, que no caso o Zonoba, ele literalmente é apaixonado pelas figuras, apaixonado num nível tão grande que ele se esfrega nu com as estátuas que tem no quarto dele. É bizarro pra caramba quando o coitado do Rudeus chega no quarto e vê, mano, que é isso? O que tá acontecendo aqui? E até mesmo o Rudeus deixa explícito ali que ele também era parecido, ele tinha ali os fetiches dele, e quando tinha as figuras dele, ele também se mais olhando aquilo. Então o Deus entende ali, por mais que seja muito melhor, esteja melhorando ali, amadurecendo, perdendo esses problemas que ele tinha quando era do outro mundo, ainda assim ele entende tudo o que está acontecendo com o Zonoba e tenta ajudar sempre. A gente até mesmo vê que ele vai fazendo de tudo, de formas e maneiras para poder ajudar ele, até mesmo fala que tenta fazer ali, ele aprender a magia de criar argila e moldar ela com o seu pensamento. Não consegue, tenta até mesmo ensinar ele a fazer os bonecos na forma primitiva, tradicional. Pega, cria argila e começa ali descascando e modelando devagarzinho para criar o boneco, que é hardcore pra caramba. Mas, no final das contas, o que é que acontece? O próprio Zonoba não consegue fazer isso, quebra tudo, destrói tudo. E até mesmo ele explica que ele tem muito poder, muita força. E poder, tanto poder, acaba que no final das contas o Zonoba ele acaba não tendo habilidades com as mãos e nem tendo ali aquela delicadeza para fazer isso. E aí que chegamos num momento que eu achei muito interessante, que tem muita coisa para se refletir aqui e se pensar, que é quando a Fitz dá a ideia, depois que o protagonista explica a ela que o Zonoba não tá conseguindo fazer, não tem forma nenhuma de fazer. Até mesmo eles tentam fazer junto ali o bonequinho, né? O protagonista mostra como fazer uma base de um boneco. Ela tenta fazer e não consegue também, pra você ver como é tão difícil fazer isso. E aí ela dá uma ideia, tem uma pessoa que fazia isso, mas não era ele mesmo que fazia, ele mandava um escravo fazer. E a gente não tem aquela noção de tipo, a palestrinha. Nossa, como isso é errado. Meu Deus, por que fazem isso nesse mundo? A gente não tem isso.
Como eu sempre falei, o Mushoku Tensei ele é bem natural, né? Ele faz de forma natural. Ele não precisa estar te mostrando e dando palestrinha para tu entender que aquilo é errado. Inclusive, quando a própria Fields, né? A Sylvie, ela começa a contar sobre o escravo e se fazia isso pro cara, ela não conta de uma forma feliz, conta triste. A gente vê que é algo que ela não gosta. Depois, o próprio Rudeus entende e diz, essa é uma boa ideia, vamos fazer isso. E quando eles vão no mercado de escravo, que eles vão passar para outro lugar lá e tal, é tudo muito natural. Eles passando por aquilo, andando por aquilo, vendo ali as pessoas sendo colocadas como escravo e tal. Só que é cultural, tá na cultura daquele mundo, é permitível. Aquele reino foi destruído, vira escravo. Você tá com dívida, vira escravo. Você é de outra raça, vira escravo. Tudo isso é possível de acontecer. Inclusive a gente mesmo vê um momento, né, que a Sylvie ela fica olhando pro corpo de um homem adulto bem fortão, né, com um lapa de negócio, e ela olha assim, mano, isso é muito estranho, é diferente, vai ficar assim, fica assim. E aí o Rudeus acaba escapando, né, dando ali a escapadinha de que ele já tem experiência com aquilo, já tinha rolado um esquema com uma garota. E isso é interessante, né, porque ele fala isso no mundo real, no mundo atual, porque no mundo real ele não tinha experiência, ele pegou a experiência agora, para você ver como é bem complicada a situação dele quando a gente pensa nele como um personagem adulto daquele outro mundo. É como se ele nem fosse adulto, de tão bizarro que foi a vida dele. E aí a gente vê que em dado momento, né, eles estão procurando crianças para poder se adotar, não adotar não, né, pegar como escravo, mas praticamente eles adotam, de tão bonzinho que eles vão ser com ela. Mas o importante é que eles vão atrás de um escravo criança porque seria melhor para desenvolver a magia e tal. E eu aqui não soubesse magia, mas que pudesse aprender isso de forma mais fácil, tivesse habilidade. E aí o interessante, sobretudo, é que quando eles vão indo, né, você vê mais uma vez o próprio anime, a própria direção, a própria história, mostrando que é repugnante o que está acontecendo ali. Não precisa ficar escancarando na tua cara, fazendo palestrinha. O próprio Rudeus, ele olha ao redor e vê as meninas, o pessoal tudo ferrado, um monte de crianças lascadas ali. E o que ele faz é abaixar a cabeça e ficar triste, caminhando enquanto todos estão andando ali. Inclusive o próprio Zanuma não tá entendendo. Como assim triste? Ele tá ali feliz, tranquilo, porque é da vida dele. É assim, é o mundo dele. E aí a gente vê que eles chegam lá, encontram essa menininha. E cara, essa parte é muito tocante, porque quando eles encontram a menininha, né, que o cara puxa ela e ela tá mesmo presa pela garganta e tudo, se sufoca e tal, a gente vê que eles tentam entrar em contato com ela, não consegue. E aí o protagonista começa a conversar com ela e ele vem de outro mundo, que já aprendeu sobre psicologia, sobre essas coisas. Na internet você acha muito fácil algumas coisas sobre traços de trauma, essas coisas assim. E aí o que acontece é que ele, quando olha, ele já percebe logo, mano, essa menina tá em desespero, essa menina não tá bem, ela tá prestes a morrer. E o que ela quer é morrer. Ela tá desesperada. E aí, até mesmo os outros perguntam, como é que você sabe disso? Você entende isso aí? É ele diz, não, já vi bastante gente, muita gente nessa situação. Inclusive ele mesmo. Ele não conta, mas ele começa a pensar, e a gente vai ver nas vozes dele, ele dizendo, né, que ele queria morrer. Todos os dias da vida dele, a ideia dele era morrer, mas ele não morria. E tava naquela situação. Da mesma forma, essa menina quer morrer, ela precisa morrer. E aí, quando ele começa a conversar com ela, falar várias coisas, ela não responde. O cara queria até mesmo bater nela para poder ela responder, coisa natural para aquele homem, né, daquele mundo. E é aí que é o importante da parada. Ele começa a pensar e diz, pô, se ela quer morrer, eu vou dar essa salvação a ela, vou comprar ela e vou matar ela aqui. Vou sufocar ela, mato ela e tá tudo certo. Porque aí eu salvo ela dessa tortura, ela não tem mais esperança. E aí quando ele vai fazer isso, quando ele pergunta se era querida, ela começa a responder. Mas no meio disso aí, é aquela coisa, alguém te tratando bem, alguém tá prometendo te salvar desse mundo terrível, prometendo te matar para te dar a salvação. É uma fagulha de esperança. E é aí que a menina acaba dizendo que não quer morrer. A opinião muda, as coisas mudam, ela não quer morrer. Ela não fala que quer viver, não quer família, não, ela só não quer morrer. Quando ela fala isso, o protagonista, é agora, vou salvar essa mina e vou ajudá-la. E a gente vê, né, que é dois coelhos com a cajadada só. Eles começam a ajudar a menina, inclusive dão um nome pra ela, ela não tem nome. E o nome dela é que é muito interessante, cara. Parece que é um episódio que não tem nada, mas tem muita coisa relevante. Desenvolvimento de vários personagens, inclusive o Zanama. Ele acabou dizendo, né, que ele tinha matado um dos irmãos dele por conta da força dele
muito grande. Ele tem tanto poder ali de força, de físico, que ele matou um dos irmãos dele que se chamava Julius. E aí acaba que eles dão o nome de Juliette para a menininha ali, que eu achei legal pra caramba, e ela fica bem feliz com isso. Ela estava sendo tratada como alguém e não como um objeto, como um escravo em si. E a gente vê, né, que ela fica ali cuidando do Zanubei, ela pegando as coisinhas, ajudando ele nas coisinhas, enquanto em outros momentos ela fica aprendendo magia e algumas coisas de estudo com o protagonista. E se assim meio que viram uma família ali. Não tem tratamento de escravo com ela, apesar que a gente vê que Zonoba já usa ela para fazer eles como se fosse um escravo, né? Em troca de comida, em troca de eu cuidar de tu faz minhas coisinhas o que eu quiser. Espero que não passe disso, né? Mas o fato é que foi bem interessante esse episódio, eu gostei pra caramba. No final a gente tem ali a personagem nova entrando pra equipe, provavelmente ela vai ficar por muitos e muitos anos aí com os personagens, mas que é legal, o que é bem interessante eu gostei, e a gente vê, né, como é deturpado a visão de que se tem do mundo quando você vai para uma era medieval. Era assim também na nossa própria terra, né? Antigamente você tinha isso, tinha inclusive homens que eram pegados de escravo para servir de escravo sexual para as rainhas, velho. Era bizarro pra caramba. Tem muito tipo de bizarrice que acontecia na antiguidade, dependendo da região, dependendo dos reinos, de como for, né? Você é escravo, você se lasca em qualquer ficção, em qualquer mundo real. Enfim, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa review, dessas impressões. Se você curtiu, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!